My name is Shohei Hizawa, but everyone knows me as Sean. I'm a business director at Canon do Brazil, responsible for the entire imaging solutions operations. Recently, I also integrated into my portfolio the responsibility of working with the ITCG division, more precisely, where the business of the company's photo specialist operation is located. Next year, I will complete 20 years at Canon, and I'm proud to belong to a company that has offered me so many opportunities and made me the professional I am. With eyes and mind turned to the future, after having had the gift to live with different cultures in different areas and always learning something new. Brazil, a country that has welcomed me since 2018, was without a doubt one of the most enriching experiences and one that I always remember. Here I was able to live with wonderful people, a very rich culture, a place where job opportunities are created in the most adverse conditions, and the determination and creativity of the people makes everything work. I never imagined going through such a critical phase, such as the COVID-19 pandemic. At the head of a company's management, and being able to get here today and say we are doing everything right. We had to adapt, relearn, give new meaning, redesign our business model, value small things, include, prioritize others, and understand the importance of family in our lives. With a lot of effort and with the support of each one of you, we are managing to go through a phase that will be marked in history by a lot of pain, suffering, and learning. But above all, evolution. We maintain our solid operation and reinforce our basic premises, which is contributing to the improvement of people's lives and to the development of society through our business activities. In July, for strategic reasons, we closed our operations at the Manaus factory and stopped producing DSLR cameras in Brazil. The rise of the dollar, given the scarcity of raw materials caused by the pandemic itself, and the collapsed global logistics system, made it completely impossible to continue business nationwide. However, in a decision contrary to what our competitors had done, we decided to maintain an operation in our office, giving full support to the operation, and at the same time, we named a distributor with a great history with Canon, Kurtree, led by Karim and Kazem, two young businessmen who already have photography in their DNA and who are fully prepared to give all the necessary support to you in conducting camera sales. We are already reaping the result of this partnership, and every day we are sure that it was the most corrective and assertive decision we could have made. Canon is not a company that is only focused on selling, but on the satisfaction of manufacturing and selling sustainable products that meet people's needs and consequently create a bond and a history of loyalty with the brand. Therefore, our investment in research and creating new products do not stop. Conditioning the future to result is part of our context as spectators of our work. Knowing how to recognize the individual potential of people so that we can add to a cause is perhaps our biggest challenge as managers or human beings. We believe that everyone can develop their capacity to transform the company into a better place. In the concept of business owners,
This is the real meaning of our basic management philosophy. We are all human beings before we are professionals. If each one sees their role, I'm sure that together we will make a much better, a stronger, and more aligned company for the future. Keep taking care of yourself. The pandemic is not over yet. Let's win it all. Good event, good business, and thank you for your partnership throughout this year. A Amarine, né, que é o nosso distribuidor oficial, e hoje aqui nós vamos explicar, né, no detalhe a história da Amarine, quais foram os motivos que levaram a Canon do Brasil na escolha desse distribuidor, tá? Que, na minha opinião, foi a melhor escolha. São dois jovens empresários que já trabalham com a marca Canon há bastante tempo, tá? Eles vão contar a história deles aqui. E assim, o meu primeiro contato com o Kazen e o Karim foi em 2013, quando eu entrei na Canon. Naquela época, aqui em São Paulo, nós tínhamos uma loja Canon, né? Na Bela Sintra, é isso? E eu conversei lá, né? Assim, eu não sabia nada de Canon ainda, porque eu estava chegando do mercado automotivo, então eu estava ali para aprender. E aí o Kazen e o Karim me receberam super bem. E de 2013 para cá, a nossa parceria só melhorou, né? Pegou uma musculatura muito interessante. Hoje a gente tem uma base muito sólida para fazer esse tipo de negócio, né? E vocês vão entender por quê que a operação de DSLR, de câmeras, né, e futura operação de outros equipamentos, hoje fica centralizada com esse distribuidor. E eu vou chamar eles aqui agora. Kazen, Karim. Tudo bom? Legal? Vamos lá. Deixa eu passar o microfone para vocês. Praticamente a gente está se vendo todo dia quase, né? Semana passada, essa semana. Vocês chegaram ontem? Segunda noite. Ontem à noite? Segunda noite, né? Hoje é quarta. Ah, legal, legal. Ok, bom, vamos lá. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um vídeo, tá? Que vai falar um pouco dessa mudança, dessa mecânica, porque a gente faz várias reuniões, né? E a gente sempre conversa. Internamente, a gente já sabe como funciona o fluxo e a gente tem o detalhe da operação. Só que, por causa da pandemia, muitas vezes tem alguns clientes, lojas, né, que não conseguiram receber essa informação de uma forma um pouco mais clara ou de uma forma um pouco mais detalhada para realmente criar subsídio para que aquela loja possa entender que a Canon do Brasil continua no país. Porém, devido, né, à restrição, né, que a gente acabou de falar, né, e devido ao modelo novo de negócio, hoje nós temos um triângulo aí, vamos dizer, né, no comércio de câmeras. Um ponto importante que eu gostaria de explicar é a mudança da mecânica da colocação de pedido. Então, com o fechamento da operação de Manaus, nós tivemos uma alteração no circuito. Então, o que nós estamos falando aqui é com relação à colocação dos pedidos de lentes e acessórios, tá? O que tecnicamente não mudou nada, continua com a Canon do Brasil. Agora, com relação à operação de DSLR, linha M, essa operação hoje ela segue um pouco diferente. Os pedidos chegam para o Bruno, diretamente no e-mail dele, e na sequência ele já envia direto para a Amarine, que é o nosso distribuidor oficial de câmeras. Bruno finaliza o trabalho dele dentro da Canon ao enviar os pedidos alocados para cada cliente, aprovados pelo Julian, para a Amarine. Quem vai receber na Amarine esses pedidos é a Elisângela, que é a responsável pelo setor comercial da empresa. A partir do momento em que ela recebe esses pedidos, ela aprova, ela se certifica que os pedidos vão ser atendidos integralmente. Se não forem atendidos integralmente, vai ter uma pequena correção. E ela aprovando finalmente essas alocações, o pedido segue para faturamento, para separação de produto no armazém em Santa Catarina e finalmente a saída pela transportadora.
Então, após a colocação dos pedidos, os pedidos são enviados para o armazém da Canon e de lá eles são consolidados para a separação até o dia seguinte, após o recebimento dos pedidos. Depois disso é feito o agendamento com as transportadoras, que passará para fazer a retirada e a entrega aos clientes finais da Canon do Brasil. Em paralelo ao processo de vendas, que acontece naturalmente com a equipe do Gilian e também da Marine, existe o trade marketing, que é o processo de inteligência de mercado, onde eu passo a monitorar toda a inteligência de mercado que ocorre por trás das vendas que tanto a Canon está fazendo aqui como a Marine. No que consiste esse processo? Eu monitoro o que está acontecendo no mercado em relação ao controle de preços, que é o PSI, lançamento de produtos, o que a concorrência está fazendo, lançamento de novas ferramentas de monitoramento de preços, enfim. Basicamente, o trabalho de trade é esse: abastecer a equipe de vendas para que eles tenham ferramentas e um norte para sempre estar vendendo cada vez mais para a pessoa certa e corretamente, sem desperdícios, e sempre incrementando e colocando a Canon cada vez mais em evidência. Esse é o trabalho do trade marketing. Conforme vocês puderam ver, nós temos uma equipe coesa e focada no atendimento com agilidade dos pedidos de fotoespecialistas da Canon do Brasil. Agradecemos pela confiança na marca, na empresa e reforçamos o comprometimento dessa equipe em atendê-los bem. Obrigado. Estou com o Jansen aqui agora, né? Bom, eu gostei do vídeo, hein? Ficou bom, né? Ficou bom. Ficou legal. Bom, minha opinião, esse vídeo ele esclarece bastante, assim, a parte interna da operação, né? Acredito que ficou muito claro nesse vídeo que a Marine e a Canon do Brasil estão em sinergia, é um bloco só. A gente está conversando há bastante tempo, né? Vocês conhecem muito o mercado fotográfico. E eu queria agradecer, né, a presença de vocês aqui já, né? E aproveitar para pedir para vocês contarem para as lojas, para todas as lojas. A gente está com uma audiência muito boa agora. Falzone, quantas lojas aí? 60 lojas. Beleza. Contar um pouco da história de vocês. Como que nós chegamos até aqui, né? Vamos lá. A gente é uma empresa familiar, né? Uhum. Eu e o Karim, a gente comanda essa operação. E a história com a Canon, o relacionamento com a Canon começou lá atrás, em 2012, quando se deu o projeto de abertura da loja Canon, né? Da loja Conceito, que, como você comentou, era na Bela Sintra, Lorena, esquina com a Bela Sintra. Uhum. E essa loja, ela iniciou as atividades em 2013 e ela ficou aberta até 2015, né? 2015 eu lembro, nessa loja, o Bruno Marçal trabalhava lá. O Bruno Massal, que hoje está no cinema, né? Tá Exato. No cinema da Canon. Ou seja, né? Tem um pessoal bom lá, né? O pessoal bom de lá veio para a Canon. Vieram alguns expoentes de lá, né? Exatamente. Percorrer esse caminho. Exato. Então, essa loja ficou aberta até 2015, mas lá em 2014, né? Foi iniciado o projeto do broker, que é a representação comercial que a gente iniciou, né? Através de lá. Uhum. E a gente foi cada vez mais crescendo a nossa base de clientes e, né, desbravando aí um pouco o mercado lá atrás. E foi justamente coincidiu com o início da operação da fábrica de Manaus. Sim. Então foi gerado todo esse impulso e esse drive para a demanda, né, para o consumo. E desde então a gente veio evoluindo, crescendo, graças a Deus, a cada ano. E até que 2020, final de 2020, 2021, surgiu esse projeto de distribuição, a transição da fábrica, dos produtos fabricados em Manaus para a importação, né, através da nossa empresa. Exato. É interessante lembrar que as primeiras reuniões, né, inclusive até o Karim falou comigo, né, ele sempre falava assim, Gilian, eu tenho uma reunião com o Osawa, né, a gente está indo para Nova York, né, ou seja, é um projeto embrionário lá atrás, né, porque, né, para você mudar a mecânica de uma fábrica, né, e colocar essa operação na mão
de uma distribuidora não é uma tarefa muito simples, né? Você precisa, né, fazer um estudo, porque a gente está falando de imposto, né? Sim. Principalmente. O objetivo da Canon sempre foi um caminho sustentável, né? Então, a fábrica de Manaus veio por um motivo de sustentabilidade, de criar um mercado no Brasil que tivesse tamanho, que tivesse volume, que atendesse o consumidor conforme a demanda que existia naquela época. E foi muito bem antecipado, na verdade. O problema, durante a pandemia, os sinais que surgiram, a indústria sente antes do consumidor. Né? Muito antes, né? Muito antes. Então, foi antecipado bem rápido. Na verdade, antes da pandemia, em fevereiro de 2020, nós estávamos em Nova York. Foi quando a gente começou a se aproximar muito da LAD, da Canon USA. Exato. E já éramos muito próximos da Canon do Brasil, né? São 8 anos aí. A história que o Kazen contou, são 8 anos de um trabalho muito intenso, né? Onde a gente conheceu muito bem o cliente, quem é, de uma plataforma aí de 200 fotoespecialistas, hoje 200 lojistas, acho que são 70 vieram da nossa base. Exato. É importante que, durante as várias reuniões que nós fizemos, uma vez a gente falou assim, olha, Gilian, de 2013 para cá, né, que foi quando eu entrei na CDB, nós tivemos contato com vários diretores, né? Então, a gente teve o Saito-san, Maeda, o Osawa, o Motegi-san agora, né, que retornou para o Japão, que está assistindo a gente. E agora, né, com a nova... o novo corpo de diretoria, né, que hoje nós temos lá o Izawa, né, o Shawn, nós temos o Tada, né, o Kajitani na área financeira e o novo presidente, né, lembrando que o Michael ele retornou para o Japão, né, o nosso presidente anterior, e agora nós temos um presidente novo. E isso tudo, né, quando a gente conversou, uma vez você falou para mim, ó, Gilian, cara, a gente tem bagagem, a gente passou, a gente pegou o câmbio numa esfera completamente diferente do que essa de agora. Né? A gente pode combinar, não é tão fácil, né? Mas existe um exercício né, que nós já iniciamos lá atrás. Então, nós conhecemos bem esse mercado, né? Sim, tomamos algumas pancadas também ao longo do caminho, né? Que Exato. faz parte de toda a trajetória, mas a gente conseguiu se consolidar, né? E estabelecer, firmar cada vez mais essa parceria com a Canon. Essas mudanças de mercado, né? Hoje a gente está em uma delas, né? A gente está em uma mudança do modelo de negócio, mas ela não é a primeira vez que isso acontece, né? O mercado ele é dinâmico. Essa história, nossa história com a Canon do Brasil, ela começa em 2012 numa inauguração de um modelo novo, né? Que era 2012, a Canon começou a implementar um modelo novo de negócio, que ele foi ganhar corpo em 2014, com a abertura da fábrica, né, de Manaus. Ele pegou tração, ele precisou dos anos de amadurecimento, mas antes de 2012 a gente estava num outro modelo, né? Existiam outras figuras, outros players, mas tem o mercado, isso vai acontecer, as mudanças acontecem, tem uma necessidade de resiliência, né? Você começou a live tratando dessa resiliência, né? Dos lojistas que estão aqui nesse instante assistindo a gente, foram resilientes. Nós fomos, eu acho que fomos bastante. A Canon previu bem o que ia acontecer, a gente se preparou a tempo. Não é só a indústria de fotografia que está sofrendo rupturas, né? Mas é todo mundo. Então, eu acho que a gente está falando de um modelo de negócio novo, mas aconteceram outras mudanças no passado. Sim, muito bom. Eu acho que ficou bem claro, né, os motivos que fizeram a Canon do Brasil e também a Canon dos Estados Unidos. Lembrando que hoje o nosso reporte é direto para Nova York, né? Nós temos hoje um diretor lá, Tajima-san, que está assistindo a gente também. Ele que é o responsável pelo drive dessa operação. Nós temos reuniões semanais com ele, né, toda terça-feira, 10h30 da manhã, onde a gente sempre revalida o plano, inventário, preço, olhando sempre para frente, né? Então, acho que ficou muito claro isso. Karin ou Kazen, o que vocês acham ali? A gente tem vários países ali, tá, da Latinoamérica, então na ordem ali você tem Brasil, México, Chile, Colômbia, Argentina,
Peru, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Equador e República Dominicana. Mais específico, vamos olhar a segunda coluna. O que você viu ali de interessante? A gente olhou esse gráfico ontem, né? Exato. E falou sobre ele. E eu acho que tem algo bem significativo aqui, que é o volume de SL3, né? Ele está em cor laranja, né? Um pouco mais acima, né? Lá em cima, 70 mil unidades. Exato, 70 mil unidades. Isso, comparado com os outros países, né, que estão no gráfico, ele mostra muito o que foi o trabalho de distribuição, qual é a diferença de ter um trabalho de distribuição muito bem focado, Exato. Tendo o canal de foto especialista, que é o diferencial no Brasil. A gente tem um canal muito fácil de identificar, organizado, que a gente trabalhou ao longo dos anos na distribuição. Sim. E tem uma boa previsibilidade. Então, a SL3 foi um produto escolhido há alguns anos atrás, para começar. Exato. E esse número, com relação aos outros países, é muito representativo do que é o trabalho que a gente fez. O Brasil carrega muito do número, né? O TTL ali praticamente é 80 mil. Né? Lembrando que nós fizemos o lançamento da SL2, era um produto que não tinha o apelo, né? Nós não tínhamos... Demorou para deslanchar. Demorou, né? Porque o consumidor, isso quando a gente fala da ponta, ele era orientado na linha Rebel, então era tudo com a letra T. Uhum. Né? E aí quando você lançou um S, o pessoal falou, ué, mas como assim, né? Que produto é esse? E eu acho que ficou bacana ali a distribuição, né? Lembrando que no ano passado, né, nós falamos sobre a diferença entre o mercado americano e o brasileiro. Aqui no Brasil, SL3 é a preferida. Lá fora, na América, a T7. Sim. Você vê que mercado diferente, né? O México, na minha opinião, eu acho que tem uma semelhança maior com o Brasil de mercado. Outra coisa que eu acho interessante é que é bem homogêneo, né? Sim. Todos os modelos que foram vendidos aqui no Brasil estão homogêneos. Ali, né? Ali na sequência. Tem muito gap um do outro, né? De um produto para o outro. O azul, né, da T6, que você está falando. Exato. A gente tem T7 aí, né? Tem a SL3, tem a M50, T8i, né? Isso que você falou é perceptível para você ver. A CDB, ela realmente conseguiu pulverizar bem. Você vê que T6 é um belo de um produto, um apelo muito bacana, mas ele respeita um espaço na sequência da T7, que também respeita a T100. Não é discrepante, né? Exato. Ou seja, dá para perceber que na hora de pulverizar para target, você foi, né, bem equilibrado, né? Eu acho que o que reflete aqui o trabalho de distribuição da Canon do Brasil foi a política de ter uma tabela de preço mensal, previsível. Raramente aconteceram rupturas de estoque desde a T6. Então, se você acompanhar a evolução, os lançamentos que surgiram depois, o trabalho de distribuição foi bem feito de forma igual, né? A gente tem esse market share com os fotoespecialistas. Bacana. Olha, eu vou passar a categoria full frame rapidamente, né? É uma categoria importante também para a Canon, né? Vou pedir para o pessoal da técnica colocar a tela cheia, né? Olhando ali novamente a coluna 2, a 6D, né? Foi o produto que Queridinha de todos. Voou, né? A 6D. E lembrando, né, que lá no verdinho nós temos a RP, com uma boa representação, né? Sim, até uma surpresa, né? Um produto relativamente novo e, de novo, o Brasil representa quase metade do total das unidades na América Latina. Exatamente. E isso é relevante para validar para todos vocês, né, que estão acompanhando essa transmissão, que a Canon do Brasil ela tem um interesse muito grande nesse mercado, né? A Canon dos Estados Unidos ela tem um interesse também em dar esse suporte na figura da LAD. Então, assim, o Brasil é um gerador de conteúdo, né? Você pode olhar aí no ranking do YouTube quanto que tem de brasileiro que vai, obviamente, utilizar equipamentos da Canon. Bom, é isso. Beleza? Muito bom. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado a todos. Tá? Nós que agradecemos a audiência, né? O trabalho e a todos os clientes, de né? todo mundo. Que são primordial para que a gente esteja aqui e desenvolva esse trabalho. Exatamente. E um recado.
A gente vai montar uma agenda, não é isso? Sim, como você falou, vamos viajar. Vamos viajar. Vamos visitar o máximo possível de gente. A gente vai visitar Porto Alegre, né? A gente vai visitar... O Lucas que está na live aí. Exatamente, o Lucas, lá da Mutson. A gente vai visitar ele, a gente vai visitar Rio de Janeiro, né? Porque é um mercado também muito, muito bacana. O pessoal lá do Infocentro, né? Do Promoinfo, as lojas todas, né? O Luciano, o Gilberto, o Fábio, né? Todas as lojas, o Marcelo. Brasília, né? A gente tem lá, né? A Feira dos Importados, que é um ponto interessante, né? E é isso. Bom, temos bastante viagem aí para fazer, né? É isso aí, estaremos juntos. isso. Estaremos Obrigado. juntos aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.